O Natal de 2024 se aproxima, mas este não será um Natal qualquer. Um alerta, vindo de um dos santos mais reverenciados do mundo, está ecoando pelo Brasil e pelo mundo. Padre Pio fez uma previsão que ninguém esperava. O que ele disse, ainda nos seus últimos anos de vida, pode mexer com as suas crenças mais profundas e nos fazer questionar o que o futuro nos reserva. Você que já passou por tantas dificuldades, quem sabe até enfrentou perdas e lutas imensas, sabe como o Natal tem um significado ainda mais profundo quando a vida nos testa. E agora, uma revelação aterradora, mas também cheia de esperança, está prestes a nos alcançar. Este é o momento perfeito para se perguntar: será que a dor que você tem carregado pode ser transformada em algo bom? Ou será que estamos à beira de um período mais desafiador do que já vivemos? Padre Pio, com sua sabedoria e profunda conexão com o divino, alertou para uma época de dificuldades, mas ao mesmo tempo revelou uma chave para a salvação. O que ele previu está chegando, e de alguma forma, tudo o que você já enfrentou pode estar te preparando para esse grande teste. Como você está se preparando para o que está por vir? A mensagem que o padre transmitiu não foi apenas um aviso de perigo. Ele também trouxe consigo uma luz no fim do túnel, algo que pode transformar cada lágrima em um passo de fé. A profecia de Padre Pio para o Brasil pode parecer sombria à primeira vista, mas é exatamente nesse tipo de situação que o espírito humano é testado e renovado. Ele falou sobre tempos difíceis, sobre momentos de crise, mas também sobre a força da fé, da intercessão divina, algo que você, que já viu o que a vida pode fazer, entende muito bem. Declaração de fé agora. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. O que se passou pela sua cabeça agora? Esse alerta de Padre Pio não é para assustar, mas para preparar. Ele não falava apenas de eventos distantes ou de tempos que poderiam nunca chegar. Ele falava de algo que estava por vir, algo que iria atingir até as estruturas mais fortes da nossa sociedade. Mas ele também disse que, mesmo no meio das dificuldades, aqueles que confiam em Deus seriam protegidos. Como você se sente diante disso? Acha que está preparado para lidar com o que vem? Você já enfrentou tanto na vida, mas será que é possível acreditar que dessa vez algo maior está ao seu lado? Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Falar sobre o que Padre Pio previu nos leva a uma reflexão mais profunda. Estamos vivendo uma era em que as promessas de Deus parecem distantes ou mais urgentes do que nunca. A crise que ele alertou, tanto em nível pessoal como coletivo, pode não ser apenas um aviso de algo terrível, mas sim um chamado para a renovação. Ele falava de uma época em que as dificuldades seriam muitas, mas também apontava para o que poderia vir depois, uma era de renovação espiritual. Será que você já experimentou momentos em que parecia não haver saída, mas Deus estava ali, ainda que silencioso, preparando o caminho para algo grandioso? Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Cada um de nós, especialmente quando passamos dos 50 anos, carrega suas próprias histórias de dor, de perda, de incertezas. Mas o que se passa quando essa previsão de Padre Pio nos encontra? Será que estamos prontos para fazer um pacto silencioso com o divino, para garantir que não estamos sozinhos, mesmo que tudo ao nosso redor pareça ruir? Padre Pio falava com convicção de que, mesmo no meio de um caos, a mão de Deus estaria guiando aqueles que tivessem fé. Ele não se referia apenas a uma simples oração, mas a um processo de entrega e confiança. Você já se entregou totalmente à vontade divina, mesmo diante das suas aflições? Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você já sentiu medo em um Natal, talvez em uma noite gelada, quando as lembranças de tempos passados surgem com mais força?
As pessoas que se foram, os sonhos que não se concretizaram, as palavras que ficaram sem ser ditas. Pode ser que, com o passar dos anos, tudo isso se torne mais forte, mais pesado. Mas diante de tudo isso, a previsão de Padre Pio traz um alento. Ele falava de um momento em que a luz divina seria mais visível do que nunca. De repente, você se sente como se essa profecia não fosse algo distante, mas algo íntimo, algo que pode mexer com seu espírito. Será que a esperança que você procura está em um lugar que você ainda não explorou? Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O que ele previu é algo que está diante de nós agora, mais palpável do que jamais imaginamos. Não é uma profecia vazia, sem conexão com a realidade. Padre Pio falava sobre o Brasil, sobre o que estava por vir para esse país. Ele viu um período de dificuldades, mas também disse que era um tempo em que muitos encontrariam força, onde pensavam que não havia mais nada. E é nesse ponto que sua fé pode ser a chave para o que está prestes a acontecer. Quando os desafios se tornarem insuportáveis, será que você encontrará força para segui-los? Ou ficará parado, esperando por um milagre? A grande pergunta é: você acredita que esse milagre está a caminho? Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O Natal está chegando, e essa é a época do ano em que as emoções afloram. Mas, neste ano, elas não serão as mesmas. As mensagens de esperança e de paz, que sempre foram uma marca da festividade, agora têm um peso diferente. A previsão de Padre Pio nos força a encarar o futuro de forma diferente. Ele não estava falando sobre um futuro distante, ele falava de algo que já está em curso, algo que já está mexendo com as bases de nossa vida. O que será que você ainda precisa aprender sobre fé, sobre perseverança, sobre o que realmente importa? Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Olhar para trás pode ser um exercício de dor e perda, mas também pode ser um momento de reflexão profunda. O que você já superou? O que ainda falta? Quando você se depara com essas perguntas, a visão de Padre Pio, com sua sabedoria serena, nos dá uma direção. A resposta não está apenas em esperar, mas em agir com fé. Ele acreditava que nossa relação com Deus vai muito além das dificuldades, e por mais sombria que a previsão de tempos difíceis pareça, ele sempre nos trouxe de volta à esperança. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. Mas o que significa realmente confiar em Deus? Será que você, com todo o peso da experiência, é capaz de entregar seu medo, sua dor e suas incertezas nas mãos dele? Este é o desafio que nos é lançado neste Natal. A previsão de Padre Pio não é apenas um aviso, mas uma oportunidade de abraçar algo maior do que nós mesmos. Então, o que você fará com isso? Como responderá a esse chamado? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você já parou para pensar no que significa realmente estar preparado para o inesperado? O que Padre Pio previu para o Brasil não é uma simples advertência, mas um aviso de que estamos à beira de uma grande transformação, algo que pode mudar o rumo de nossas vidas para sempre. Mas será que você está pronto para o que está por vir? Porque o que ele anunciou, com uma clareza assustadora, não se trata de algo distante no tempo, é algo que já está acontecendo. Os primeiros sinais já estão aí. A pergunta que você precisa se fazer é: estou preparado para enfrentar o que está chegando? Imagine por um momento o Natal que você sempre conheceu, a celebração familiar, as luzes, a troca de presentes e a ceia. Agora imagine que, em meio a tudo isso, algo acontece que vira esse cenário de cabeça para baixo. Algo que mexe com o seu coração, que balança as suas crenças.
Padre Pio, em suas profecias, falava de um tempo de grande provação, mas também de revelações divinas. Ele não falava apenas de desastres ou de tempos sombrios. Ele falava de momentos de virada, de descobertas. Mas não pense que será fácil. Não será. Esse momento virá com o peso da verdade e com o custo da transformação. A grande questão é: você tem coragem de viver essa transformação? Olhe para dentro de si. Você já sentiu que chegou a um limite? Que tudo ao seu redor parece desmoronar e que até os pilares mais sólidos da sua vida começam a enfraquecer? A dor se torna mais difícil de suportar, as noites mais longas e solitárias, os dias mais pesados. Talvez, como tantos outros, você tenha pensado que a esperança se esgotou, que o melhor da vida já passou e que não há mais o que esperar. É exatamente nesse momento de crise que o aviso de Padre Pio faz total sentido, porque ele falou de um tempo em que a dor e a perda seriam sentidas de forma imensa, mas onde também haveria uma oportunidade de fé como nunca antes. Ele falava de um ponto de ruptura, mas também de um novo começo. A dúvida está em saber: você acreditaria mesmo quando o mundo à sua volta parecer em pedaços? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já sentiu em algum momento uma sensação de que o tempo está passando rápido demais? O relógio da vida não perdoa. Com a idade, tudo parece acelerar. O que parecia ser uma eternidade se esvai diante dos nossos olhos e as perguntas começam a surgir. O que realmente importa? Será que ainda há tempo? Padre Pio sabia que a vida, com todas as suas dificuldades e aflições, poderia nos cegar para o que realmente está acontecendo. Mas ele também tinha uma visão clara de que por trás da tempestade sempre há algo maior nos aguardando. E agora, à medida que as profecias que ele fez se aproximam, a verdadeira pergunta é: será que você está disposto a confiar, mesmo diante da pior das tempestades? A previsão de Padre Pio nos leva a refletir sobre o que estamos fazendo com a nossa fé. Muitos de nós, com o tempo, começamos a desacreditar das promessas de Deus. A dor, a perda e as frustrações que a vida nos impõe fazem com que a esperança pareça distante, quase uma utopia. Mas não foi isso que Padre Pio disse. Ele nos alertou sobre os tempos difíceis, mas também falou sobre uma chance única, uma oportunidade de renovação que viria com a tempestade. Você consegue sentir isso? Essa sensação de que no fundo do poço há algo esperando por você? A questão não é saber se a dor virá, mas como você responderá a ela. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já parou para pensar na dor que pode surgir nos próximos dias? Padre Pio não falou apenas sobre dificuldades emocionais, mas também sobre os sinais do fim de um ciclo. Ele mencionou que o Brasil, assim como outros países, passaria por uma grande mudança. Não será um simples desajuste, mas algo que atingirá as fundações do que conhecemos, do que acreditamos ser seguro. Como você lidará com essa incerteza? Será que conseguirá manter sua fé intacta quando tudo à sua volta começar a ruir? Lembre-se, a previsão de Padre Pio não veio para assustar, mas para alertar. A dúvida é se você saberá se preparar para o que está por vir. Você já questionou o quanto a sua fé pode ser desafiada? Talvez, no fundo, tenha medo de perder tudo o que construiu ao longo dos anos. Perder os entes queridos, a estabilidade, os sonhos que com tanto esforço você alcançou. E essa sensação de que está prestes a perder tudo, mesmo que você tenha construído sua vida sobre algo sólido, é a sensação que muitos têm quando se deparam com a previsão de Padre Pio. Ele falava de um tempo de sofrimento, mas também de um tempo de transição. Algo que poderia parecer devastador, mas que seria, na verdade, a oportunidade para um novo começo.
Como você reage a essa ideia? Será que você pode acreditar que o que virá, por mais doloroso que seja, será, na verdade, um caminho para a renovação? Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já parou para pensar que a verdadeira luta não é contra os outros, mas contra o seu próprio medo? O medo de que, no fim, o que você mais teme aconteça. Padre Pio sabia que o medo tem um poder imenso sobre nossas vidas. Ele sabia que, quando nos deixamos dominar por ele, nos tornamos escravos das circunstâncias. Ele alertou sobre a importância de manter a fé inabalável diante das adversidades, porque ele sabia que, no fundo, o medo só tem o poder que nós damos a ele. E por mais assustador que seja o futuro, ele também sabia que Deus nunca abandona aqueles que têm fé. Você tem coragem de enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que a dor pode ser imensa? Está pronto para enfrentar o medo com a força da fé? Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Neste ponto, talvez você esteja se perguntando se realmente vale a pena confiar em algo que parece tão distante da sua realidade. O que Padre Pio previu para o Brasil e para o mundo pode parecer irrelevante para você agora. Mas e se ele estivesse falando exatamente de você, da sua vida? E se tudo o que você está vivendo agora, cada desafio, cada momento de perda, for parte de um plano maior, um plano que só se revelará quando você estiver verdadeiramente pronto? A chave para o que ele previu está em entender que não há escapatória das dificuldades, mas que há uma resposta divina esperando para ser encontrada. A questão é, você está pronto para recebê-la? Escreva, eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Há algo de incrivelmente poderoso quando conseguimos enxergar além da dor, além da crise. Quando olhamos para as dificuldades como algo que pode nos transformar, que pode nos aproximar de Deus. Talvez você esteja se perguntando, como posso ter fé quando tudo parece perdido? A verdade é que a fé nunca foi algo que surgisse com facilidade. Ela nasce no meio da dor, da luta e muitas vezes da sensação de que não há mais saída. Foi isso que Padre Pio tentou nos ensinar. Não há vida sem desafios, mas também não há vida sem a intervenção divina. Deus sempre tem um plano. Agora, a pergunta que fica é, você pode confiar nesse plano? Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora, olhe ao seu redor. O que você vê? O que você sente? Pode ser que a previsão de Padre Pio já esteja afetando a sua vida de maneiras sutis, mas poderosas. O medo que surge quando pensamos no futuro, as dúvidas que nos consomem. Mas, ao mesmo tempo, há uma luz que brilha nas sombras da incerteza. Será que você será capaz de ver essa luz quando as coisas se tornarem mais difíceis? A resposta pode estar em você agora, no simples ato de acreditar que, mesmo diante de toda a adversidade, a presença divina jamais te abandonará. Deixe o seu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você já sentiu que o futuro parece cada vez mais incerto? Como se estivesse prestes a entrar em uma fase que, por mais que tente evitar, já está se aproximando a passos largos. Padre Pio, em suas profecias, não só falou de tempos difíceis, mas de um momento em que as dificuldades atingiriam a todos, sem exceção. Esse é o alerta que muitos não querem ouvir, mas é exatamente o que você precisa entender. Ele previu que o Brasil enfrentaria um período de caos, mas ao mesmo tempo um período de revelações e renovação, onde as almas mais preparadas teriam a chance de se conectar com algo muito maior do que elas mesmas. Mas será que você está pronto para o que vem? Será que, no fundo, você sente que está preparado para suportar as tempestades que Padre Pio previu? Ou será que o medo e a dúvida estão tomando conta do seu coração? Porque, sejamos honestos,
Não é fácil acreditar no que vem quando as coisas parecem estar se desfazendo à nossa volta. A vida, especialmente para aqueles que já enfrentaram tantos desafios ao longo dos anos, pode parecer um ciclo interminável de sofrimento. Porém, talvez seja nesse exato momento, onde o medo parece mais forte do que nunca, que a sua fé será testada e, ao mesmo tempo, renovada. Acredite, o maior presente que você pode ganhar neste Natal pode ser a certeza de que a intervenção divina nunca foi tão próxima. Quando você olha para o futuro, consegue ver além das dificuldades, consegue perceber que cada adversidade, por mais aterradora que seja, é também uma oportunidade para algo novo, algo transformador. Padre Pio sabia que a dor seria inevitável, mas ele também sabia que ela não seria sem propósito. Ele falou sobre uma época de grandes turbulências, mas também falou sobre a presença de Deus em meio a tudo isso. O que ele previu com tanto fervor foi que aqueles que tivessem fé seriam guiados, apesar de todas as dificuldades. E é exatamente isso que você precisa se perguntar agora. Você tem fé suficiente para atravessar esse período de provações? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A dor que você já carrega e talvez ainda não tenha conseguido deixar para trás é algo muito real. A perda de entes queridos, as decepções, os sonhos que se quebraram com o tempo. Mas você sabia que por trás de tudo isso há um propósito divino em ação? Pode ser que você não consiga enxergar agora, mas eu lhe garanto que o que Padre Pio alertou nos dá uma luz. Ele sabia que o sofrimento seria parte do processo, mas também sabia que esse sofrimento nos aproximaria de Deus de uma maneira que nada mais poderia. No entanto, a grande questão aqui é: você está disposto a pagar o preço da transformação? Porque as coisas podem piorar antes de melhorar, mas a vitória estará reservada para aqueles que não desistirem no meio do caminho. Olhe para a sua vida agora. Como você lida com as dificuldades que surgem? Pode ser que você esteja cansado de lutar, de esperar por algo que nunca chega. A rotina, as perdas, as frustrações vão consumindo a alma lentamente. Padre Pio sabia disso, e ele alertou para que ninguém se deixasse enganar pela aparência das coisas. A crise pode vir com força, mas dentro dessa crise há uma oportunidade de renovação que você não pode ignorar. O que ele nos ensinou é que mesmo nos tempos mais sombrios, você pode encontrar força para recomeçar, mesmo quando parece não haver mais esperança. Então, a pergunta é: você vai acreditar que há luz no fim do túnel, mesmo que tudo ao seu redor pareça escuro? Escreva Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora, pare e reflita por um momento. O que te mantém em pé, dia após dia? O que te dá forças para continuar, mesmo quando o peso da vida parece insuportável? Pode ser que você tenha se perguntado, inúmeras vezes, por que tudo aconteceu assim? Por que as coisas tomaram esse rumo? Por que você se viu sozinho em tantos momentos? A verdade é que, enquanto você buscava respostas externas, Deus estava preparando você para algo muito maior. Algo que só poderia ser revelado nesse exato momento. A crise, como afirmou o Padre Pio, é apenas uma transição para algo grandioso. Mas será que você consegue confiar nisso? A dor que você sente agora é a última barreira antes de um novo começo. Como você reagirá quando esse novo começo chegar? A previsão de Padre Pio, embora assustadora, não veio para nos destruir. Ela veio para nos alertar sobre o poder transformador que as dificuldades podem ter. Ele não estava apenas falando sobre um Brasil assolado por dificuldades econômicas, políticas e sociais, mas sobre cada um de nós, individualmente. Ele sabia que os desafios não seriam fáceis, mas também sabia que o segredo da superação estava em manter a fé inabalável. Você consegue manter essa fé, mesmo quando a tempestade parecer intensa demais?
A resposta, você sabe, está dentro de você, nas suas escolhas diárias de confiar em algo maior. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você percebe o poder de uma simples declaração de fé? Padre Pio nos ensinou que a fé não é algo que podemos ver, mas sim algo que carregamos dentro de nós, mesmo nos momentos de maior escuridão. É nesse momento, quando tudo parece perdido, que a fé pode fazer a diferença. E mais, é exatamente nesse momento que a intervenção divina acontece. Mas, para que isso ocorra, você precisa estar disposto a se entregar totalmente. Não é fácil. O medo pode tomar conta do seu coração, mas no fim das contas, o que importa não é o medo, mas a coragem de seguir em frente, mesmo com ele. Você está disposto a seguir? A vida tem um jeito curioso de testar nossas crenças. Às vezes, tudo o que podemos fazer é olhar para o que está acontecendo e questionar: por que isso está acontecendo comigo? Mas Padre Pio nos lembrava que nem sempre as respostas virão de imediato. A dor que você sente hoje pode ser a preparação para algo muito maior amanhã. O que você precisa entender agora, mais do que nunca, é que nada acontece sem que haja uma razão divina por trás disso. Mesmo o que você mais teme, a crise que se aproxima, é uma chance de descobrir a sua verdadeira força. Será que você está preparado para isso? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Estamos vivendo tempos difíceis e a previsão de Padre Pio é um aviso claro. Um grande período de dificuldades está por vir. Mas a verdadeira questão é: você vai se deixar dominar pelo medo ou usará sua fé para atravessar essa tempestade? A verdadeira transformação nunca vem sem sacrifício. E se você está aqui, lendo estas palavras, talvez esteja no momento certo para tomar uma decisão crucial. A fé não é algo fácil, especialmente quando você se encontra à beira de uma crise. Mas, em momentos como esse, a fé é a chave para a sobrevivência. O que você vai fazer com ela? Vai deixar o medo vencer ou vai confiar que Deus tem algo grandioso reservado para aqueles que se mantêm fiéis? Escreva "Amém" se você confia no poder transformador de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina, mas para alcançá-la, você precisará fazer uma escolha. A previsão de Padre Pio não é só um aviso de dificuldades, mas também uma oportunidade de mudança. Você está pronto para dar esse passo? Está pronto para deixar o medo de lado e acreditar que, mesmo em tempos de crise, há um plano divino em ação? Deus nunca abandona aqueles que têm fé, e o que você está vivendo agora pode ser apenas a preparação para um novo capítulo da sua vida. Quando esse capítulo começar, será você quem terá que decidir se vai continuar com coragem ou se vai se deixar vencer pelo medo. A escolha está nas suas mãos. Declare "eu tenho fé" se acredita no poder da intercessão divina. Você já percebeu que quanto mais o tempo passa, mais os desafios parecem crescer, se multiplicar e nos cercar por todos os lados? É como se estivéssemos sendo testados em uma profundidade que nunca imaginamos ser possível. À medida que o Natal se aproxima, muitos olham para as festividades com um misto de esperança e temor, temendo que as previsões de caos se concretizem. Padre Pio, com sua sensibilidade divina, viu esses tempos de dificuldade e nos alertou sobre o que está por vir. E agora, o que você vai fazer com essa informação? Vai ignorar o aviso ou vai se preparar para o que vem? Padre Pio não falava apenas sobre um futuro de escassez material ou de dificuldades externas. Ele também previu um tempo de sofrimento interior, onde as pessoas seriam forçadas a confrontar suas próprias crenças, suas próprias limitações e os seus maiores medos. Você tem encarado seus medos de frente? Ou tem tentado ignorá-los, como se fosse possível viver uma vida sem se deparar com os próprios fantasmas do passado? Eu sei que para muitos essa reflexão é difícil,
Às vezes, parece mais fácil viver com os olhos fechados, acreditando que se não olhar para os problemas, eles desaparecerão. Mas Padre Pio sabia, a verdade não pode ser ignorada. Ela virá à tona, seja como for. E por mais que doa, é através dela que encontramos a luz. Será que você está pronto para o que vem? Ou vai continuar adiando a decisão de realmente enfrentar os problemas que têm estado na sua vida? Quando você olha para as notícias, os rumores, os alertas, você consegue perceber a magnitude do que está por vir? Padre Pio nos advertiu sobre um tempo de grandes tribulações, mas também de grandes milagres. Ele nos disse que não seria fácil, mas que aqueles que tivessem fé poderiam atravessar tudo, poderiam suportar os testes mais difíceis e saírem mais fortes do outro lado. Mas a pergunta é, você tem essa fé? Escreva Amém, se você acredita que pode vencer qualquer desafio com a força divina ao seu lado. O Brasil, como Padre Pio previu, está em um momento crítico. Você consegue sentir isso no ar? Como se uma tempestade estivesse se formando, mas ninguém realmente soubesse quando ou como ela vai chegar. As notícias não param de trazer uma sequência de más notícias, e parece que, a cada dia, o medo cresce. E quem não sente medo, não é mesmo? Quem, no fundo, não tem receio do que está por vir? Talvez você se pergunte se sua fé vai ser suficiente, mas saiba, o medo não é um sinal de fraqueza, mas sim de alerta. E aqui está a verdade que você precisa ouvir. A sua fé não só pode, como deve, ser suficiente para te guiar. O que está por vir pode ser mais difícil do que imaginamos, mas o Senhor sempre estará conosco. E você, que tem vivido tanto tempo com esses medos no coração, vai deixar que eles te paralisem agora? Vai permitir que o medo vença ou se levantará com coragem para enfrentar o que vem? Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. O medo é algo poderoso. Ele pode te consumir de uma forma tão intensa que, às vezes, parece impossível sair desse ciclo de apreensão. Padre Pio, ao perceber a intensidade do sofrimento que as pessoas enfrentariam, sabia que o medo seria um dos maiores obstáculos. Mas ele também sabia que o medo não era invencível. Ele sabia que a fé poderia vencer o medo, não importando o quão forte ele fosse. E é aqui que você precisa se perguntar: o que você vai escolher? Vai ceder ao medo ou vai escolher viver pela fé? Você já sentiu no fundo do seu coração que a sua vida está em um ponto de virada? Como se agora, mais do que nunca, você precisasse tomar uma decisão que mudaria tudo. Padre Pio viu que as coisas não seriam fáceis, mas ele também viu que a chave para atravessar esse período estava dentro de cada um de nós. E quando falamos sobre as dificuldades que se aproximam, muitas vezes nos esquecemos de que temos uma arma poderosa, nossa fé. Pode ser que você já tenha enfrentado perdas, dificuldades, traições e desesperos. Talvez você tenha se questionado por que Deus permitiu tudo isso. Mas lembre-se, os planos divinos não podem ser compreendidos apenas pela nossa visão limitada. Deus tem uma razão para tudo, e muitas vezes o sofrimento é uma parte necessária da preparação para algo maior. O que você precisa entender agora é que nada, absolutamente nada, é por acaso. Tudo, mesmo a dor que você sente, é parte de um plano maior. E você está disposto a aceitar isso, a confiar que, por mais dolorosa que tenha sido a sua caminhada, ela te levou até o lugar onde você pode ser mais forte do que nunca? Declare "Eu creio" se confia no plano divino para a sua vida. A cada momento, à medida que as notícias sobre as dificuldades vão se acumulando, fica claro que o cenário não vai melhorar tão cedo. E você se pega pensando: como vou conseguir suportar isso? Como vou continuar com a força necessária para atravessar tudo isso? Mas a verdade é que você tem dentro de si uma força que talvez ainda não tenha descoberto por completo.
Acredite, Padre Pio sabia disso. Ele sabia que a verdadeira força de uma pessoa não estava nas circunstâncias externas, mas na sua fé interior, na sua confiança em Deus. E você tem essa fé. Você consegue sentir que mesmo no pior dos momentos, Deus não te abandonou e nunca te abandonará. O que você precisa fazer agora é se preparar. Não pode mais esperar, não pode mais deixar para depois. A crise está chegando e a única coisa que pode te proteger agora é a sua fé. E o que você precisa fazer com essa fé é continuar se alimentando dela todos os dias, sem hesitar. A cada momento, a cada dificuldade, a fé vai ser a sua escudo. E por mais que você se sinta cansado, com medo, perdido, lembre-se de que a fé te fortalece. E no final, você verá que com ela pode superar qualquer coisa. Escreva "Eu confio", se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O futuro é incerto e aterrador para muitos, mas o que Padre Pio queria nos dizer é que mesmo nas situações mais obscuras existe uma luz, e essa luz vem da nossa fé. Então, por mais difícil que seja olhar para o futuro, você pode começar a se preparar agora. A chave para atravessar as tempestades é a fé. E não importa o que venha, lembre-se, Deus está com você e o propósito divino vai se revelar. Você está pronto para acreditar nisso? O medo pode paralisar, mas a fé move montanhas. Qual será a sua escolha? Vai deixar o medo dominar ou vai deixar que a sua fé te leve à vitória? Você já sentiu que algo está prestes a acontecer? Como se uma força invisível estivesse se aproximando, crescendo cada vez mais, e você, de alguma forma, soubesse que a sua vida não será mais a mesma? Os ventos da mudança estão soprando com mais força e você consegue perceber, mesmo que sutilmente, a tensão no ar. O que você sente? Medo, ansiedade ou talvez uma sensação de impotência, como se você estivesse à beira de um abismo sem saber o que fazer. Padre Pio, o santo que enxergava as profundezas da alma humana, fez um alerta claro sobre os tempos de dificuldades que viriam para o Brasil. E ele não estava falando de algo distante, algo que poderia esperar. Ele estava falando de agora, de hoje. Estamos vivendo o que ele previu, e você está pronto para o que está por vir? A cada dia, quando você lê as notícias, quando observa as dificuldades que estão surgindo, pode perceber que a incerteza se instala. Você sente que estamos à beira de uma crise que não será facilmente superada? Os desafios que enfrentamos não são apenas materiais, não são apenas políticos ou sociais. Eles tocam fundo na nossa alma, na nossa fé, e nos questionam: seremos fortes o suficiente para resistir? Pode ser que você tenha se perguntado, ao longo de sua vida, se estava preparado para enfrentar tempos difíceis. E agora, com os alertas de Padre Pio se concretizando, você se vê diante de um abismo de incertezas. O que você fará diante disso? Vai se entregar ao medo ou vai escolher lutar pela sua fé, pela sua confiança em Deus? Quando pensamos nas dificuldades que Padre Pio previu, muitas vezes nos concentramos nas mudanças externas. Mas o que ele nos alertou de verdade foi sobre a transformação interna que os tempos de crise trariam. Ele sabia que o sofrimento teria um papel crucial em nos tornar mais fortes, mais próximos de Deus. Não podemos ignorar isso, mas também não podemos deixar que o medo da dor nos paralise. O que ele nos deixou foi a certeza de que, em meio a qualquer tempestade, a fé verdadeira pode nos salvar. E essa fé não está em coisas visíveis, nem em certezas tangíveis. Ela está em algo muito mais profundo, em um entendimento de que a nossa vida está nas mãos de um poder muito maior. Você acredita nisso? Está disposto a se entregar a esse poder maior, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar se desmoronando? Escreva amém se você confia no poder da intercessão divina. A cada passo que damos para frente, o medo pode nos agarrar com mais força.
Às vezes, ele chega disfarçado com a forma de dúvidas, incertezas, ou até mesmo uma sensação de que estamos perdendo o controle sobre nossas vidas. Eu sei que, com a idade, os medos parecem ter um peso ainda maior. As perdas de pessoas queridas, as decepções, as frustrações ao longo da vida, tudo isso deixa marcas, cicatrizes que às vezes parecem impossíveis de curar. Você já parou para pensar que essas cicatrizes podem ser, na verdade, a prova de que você sobreviveu, de que você resistiu, de que Deus esteve ao seu lado, mesmo nas horas mais escuras? E se essa dor toda tivesse um propósito maior? O que Padre Pio nos ensinou foi que mesmo quando tudo parece perdido, há uma razão divina por trás de cada experiência que vivemos. Pode ser que você não consiga entender agora, mas a sua história, com todas as suas dificuldades, pode ser a chave para o futuro que Deus preparou para você. Você está preparado para isso? Vai se agarrar à dor ou vai olhar para as lições que ela trouxe? Porque, acredite, é através do sofrimento que podemos crescer mais próximos de Deus. E por mais difícil que seja, quando você olha para a sua vida com os olhos da fé, você começa a ver as bênçãos onde antes só havia dor. O que você precisa fazer agora é se lembrar de quem você é. Lembre-se de que você não está sozinho. Padre Pio sabia que as crises nos aproximariam de Deus, e ele também sabia que a fé seria a única coisa capaz de nos manter firmes. Não importa o que vem pela frente, a fé pode nos sustentar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Olhe ao seu redor. Você consegue sentir a tensão no ar? O mundo parece estar em um estado de desequilíbrio constante e todos estão tentando entender como lidar com isso. As mudanças que estamos enfrentando, o medo que se espalha entre as pessoas são reais. Mas, mais uma vez, é importante entender que esses momentos de incerteza não são um fim, mas um meio para algo maior, mais forte e mais transformador. O que você precisa agora é de coragem para não sucumbir ao medo. O medo que o impede de agir, de confiar em Deus. O medo que o faz duvidar de tudo que você já conquistou em sua vida. O medo é o que você deve enfrentar agora. Você sente que está à beira de um grande salto de fé? Uma grande transformação em sua vida, que por mais que pareça difícil, pode ser exatamente o que você precisa para seguir em frente? Pode ser assustador pensar que algo ainda maior está por vir, mas acredite, é através do medo que a verdadeira fé é testada. Deus nunca abandona aqueles que têm fé. Mesmo quando você se sente perdido, Deus está lá esperando que você dê o primeiro passo. E quando você dá esse passo com fé, tudo começa a mudar. Escreva: Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A sua fé vai ser a sua arma mais poderosa. O que Padre Pio nos alertou é que o mundo que estamos vivendo, com todas as suas incertezas e dificuldades, será um campo de batalha espiritual. E assim como em qualquer batalha, o exército da fé é o único capaz de nos conduzir à vitória. Agora, mais do que nunca, você precisa se manter firme. O medo vai surgir, as dúvidas vão tentar enfraquecer sua alma, mas você precisa resistir. Não permita que as dificuldades da vida te façam esquecer do que você tem de mais precioso: sua fé. Não importa se o mundo ao seu redor desmorona, não importa se as coisas parecem difíceis. O que importa é que você está aqui, neste momento, com a chance de renovar sua fé e se levantar mais forte do que nunca. A vitória não está em vencer as batalhas externas, mas sim nas vitórias internas, aquelas que nos aproximam de Deus e nos tornam mais fortes a cada passo. Agora, olhe para dentro de si mesmo e faça essa pergunta: você está pronto para atravessar essa tempestade com fé? Você está pronto para colocar a sua confiança em Deus, mesmo quando o mundo parece estar caindo aos pedaços? Não espere mais.
A oportunidade de renovar a sua fé está aqui, e através dessa fé você vai encontrar a força para superar qualquer desafio. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. A hora de agir é agora. Não espere mais. Não deixe que a incerteza e o medo tomem conta da sua vida. Deus preparou o melhor para você, e Ele está esperando para revelar tudo o que tem guardado. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Confiar que, por mais que a caminhada seja difícil, há um propósito divino em ação. A vitória vai chegar para aqueles que não se rendem, para aqueles que, apesar do medo, continuam acreditando. E você vai continuar acreditando, continuando o alerta de Padre Pio para o Brasil. Você está conseguindo acompanhar tudo o que está acontecendo ao seu redor? O mundo parece estar em um estado de desequilíbrio, como uma corda esticada prestes a se romper a qualquer momento. E a tensão no ar é palpável. Você pode sentir isso? Como se estivesse no olho de uma tempestade, onde o vento está ficando cada vez mais forte, mas tudo o que você pode fazer é esperar. Esperar por algo que está prestes a acontecer, algo que vai transformar sua vida, talvez para sempre. O que você sente? Sente medo? Ou será que está se preparando para o que está por vir? Não podemos negar que o momento atual exige coragem. A vida tem sido uma constante batalha, uma luta constante contra o que está por vir, contra os desafios que não conseguimos antecipar. Mas, ao mesmo tempo, as lições que estamos recebendo têm um peso muito maior do que qualquer outra coisa. Você já parou para refletir sobre isso? O medo, a incerteza, a dor. Talvez tudo isso tenha um propósito maior. O que você está vivenciando não é apenas o reflexo de um mundo caótico, mas o sinal de que está sendo testado de uma maneira profunda e misteriosa. Deus está moldando sua alma e Ele sabe o que está fazendo. E você, será que tem coragem de confiar? Aquele aviso de Padre Pio ecoa em nossas mentes. Ele sabia que os tempos que estamos vivendo seriam difíceis, mas também sabia que a chave para atravessá-los seria sempre a fé. A fé verdadeira, aquela que se mantém firme mesmo quando o vento da adversidade sopra com toda a sua força. Você consegue perceber que, ao enfrentar esses momentos de crise, Deus está dando a oportunidade de renovar a sua confiança nele? Pode ser que o medo esteja tomando conta de você. Talvez até tenha pensado que tudo o que fez até agora foi em vão, mas tudo isso é um processo. Você está sendo preparado para algo grande, algo divino. Mas a grande questão é, você está pronto para esse processo? Está preparado para caminhar, mesmo quando a estrada parece escura e incerta? E a dúvida, você a sente crescendo dentro de si? Pois saiba que é na dúvida que muitas pessoas perdem a batalha, mas também é na dúvida que os verdadeiros guerreiros espirituais crescem. Eles não desistem, eles não se entregam ao medo, mesmo quando parece que tudo está perdido. Eles continuam firmes, mesmo sem saber como, porque sabem que Deus nunca falha. Olhe para a sua vida e veja como ela tem sido desafiadora. As dificuldades não têm sido poucas, certo? O medo já se instalou em muitos aspectos do seu cotidiano. Talvez você tenha perdido pessoas queridas, talvez tenha enfrentado problemas financeiros ou até mesmo questões de saúde. O que você fez diante disso tudo? Você se entregou ao medo e à desesperança? Ou você escolheu lutar, escolher crer que dias melhores estão chegando? A dor que você sente hoje é passageira. Ela não é o fim, ela é apenas uma parte do processo. Padre Pio, com seu olhar atento, sabia disso, e é isso que você deve lembrar. A dor que você sente não vai durar para sempre, e por mais difícil que seja, ela está moldando o seu caráter, a sua alma. Escreva, eu tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Olhar para a sua vida hoje e ver o medo dominar tudo, saber que a dor e o sofrimento são uma constante,
Isso pode ser devastador. Eu sei que muitas vezes você se sente sozinho nessa caminhada, como se estivesse enfrentando os desafios da vida sem ninguém ao seu lado. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora. Você tem certeza de que está sozinho? Se você olhasse para o lado, não veria as mãos de Deus estendendo-se em sua direção, pronto para te acolher, pronto para te guiar? O medo que você sente não vem de uma ausência de Deus, mas de uma falta de fé naquilo que Ele pode fazer. Padre Pio nos deixou a maior de todas as lições. Deus está no controle. Mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, Ele está lá, guiando os passos daqueles que têm fé. Você acredita nisso? Está disposto a confiar mesmo quando tudo parece perdido? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Talvez você esteja pensando, eu já passei por tantas coisas, o que mais pode vir? E é justamente isso que Deus quer que você entenda. O que vem não é o fim, mas o começo. Você está diante de uma oportunidade divina de transformar tudo o que viveu em um alicerce forte e sólido para o seu futuro. A dor e o medo que você sentiu até aqui foram apenas testes. Agora, Deus está pronto para derramar bênçãos sobre a sua vida, mas você precisa estar preparado para receber o que Ele tem reservado para você. A única coisa que pode te impedir de avançar agora é a sua falta de confiança. Você está disposto a confiar? Não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que você escolhe agora. Você escolhe continuar se rendendo ao medo e à dor, ou escolhe levantar-se com a fé de que dias melhores virão? A escolha está nas suas mãos. E eu te garanto, Deus não te abandonou. Mesmo quando você se sentiu perdido, Ele esteve lá. Ele te guiou até aqui. Ele te trouxe até este momento para que você renovasse sua fé e, com ela, se preparasse para um futuro ainda mais abençoado. Escreva Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O que você deve fazer agora é simples, mas poderoso. Continuar confiando. E é aqui que você vai perceber que não importa o que aconteça ao seu redor. O que importa é o que você carrega dentro de si. A força da sua fé. A convicção de que mesmo no meio da tempestade, você não está sozinho. A vitória vai ser sua, mas você precisa acreditar nisso. Precisa agir como se já tivesse conquistado o que Deus tem reservado para você. A fé é o que nos mantém firmes. É ela que nos dá forças para continuar. E, no fundo, você sabe disso. A dúvida só existe quando permitimos que ela tome conta do nosso coração. Mas se você olha para tudo o que já viveu e se lembra da presença de Deus em sua vida, você verá que Ele nunca te abandonou. Não será agora que Ele o fará. Pelo contrário, Ele está mais perto de você do que nunca, está esperando para abrir as portas certas para você. Declare eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora chegou o momento de tomar uma decisão. Você escolhe ficar preso ao medo ou escolhe caminhar com fé? Não importa quantos desafios você ainda precise enfrentar. A vitória está garantida para aqueles que confiam e não desistem. Deus tem um propósito para você e Ele nunca falha. As dificuldades que você enfrenta não são maiores do que a força que Ele colocou em você. O que você precisa agora é continuar crendo, é continuar acreditando que Deus está no controle e que o melhor ainda está por vir. Então, segure firme. Não deixe que o medo te vença, porque quando você escolhe confiar, quando você escolhe crer, as portas se abrem. E quando elas se abrem, o que vem de lá é maior do que você pode imaginar. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Agora, mais do que nunca, é o momento de reafirmar a sua fé. Deus está ouvindo suas orações, Ele está ouvindo seus clamores. E por mais que o medo tente te dominar, Ele é mais forte. Ele nunca te abandonará. Você está no caminho certo.
E ao final dessa caminhada, você verá que tudo o que você passou teve um propósito. Uma lição que vai te levar para um futuro repleto de bênçãos e vitórias. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você.